dia a todos. É um grande prazer tê-los aqui. Eu vou dirigir primeiro a essa plateia maravilhosa que está aqui para prestigiar esse tema tão importante, né? E a continuação desse programa. Programa de formação continuada para as promotorias de justiça especializadas distritais de defesa da cidadania de São Luís. Né? Nós temos aqui a presença do professor Antônio Coelho, né, que é entusiasta e é titular dessas promotorias. E temos aqui o nosso palestrante de hoje. É um prazer também para a gente saudar o Jorge. Jorge Alberto Mendes Cerejo, né, da Universidade Federal do Maranhão. E gostaria de saudar também aqui os nossos colegas aqui presentes, a equipe da escola, representada pela Maíra. E eu estou falando aqui em nome da Escola Superior do Ministério, particularmente em nome da doutora Carla Viana, que gostaria muito de estar aqui para tratar de outro evento de defesa da democracia que está sendo realizado no Brasil. Então, ela não pode estar, mas, claro, está torcendo pelo sucesso do nosso evento. A temática de hoje, né, que está ali, né, desafios para o processo de letramento institucional antidiscriminatório, se refere à questão de racismos, intolerâncias e violências institucionais. Aí nós já temos a importância, né, para o próprio tema, para o próprio tipo, já temos a importância da discussão que teremos hoje, né, e da brilhante exposição que teremos por parte do nosso palestrante. Eu vou apresentar brevemente, depois eu passo a palavra para o professor Antônio Coelho. O professor Jorge Alberto Mendes Cerejo é mestre em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pela Universidade Federal do Maranhão. Ele, então, tem graduação em Direito pela Universidade, também pela UFMA, e pós-graduação em Direito Público pela Universidade Anhanguera Unitec. Ele foi superintendente de proteção e defesa dos direitos humanos na Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular. Ele é advogado, né, professor, e também exerce o magistério no curso de graduação em Direito da Universidade Federal do Maranhão. E também no Centro Universitário da UNB. Ainda é pesquisador da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Ele é egresso do Programa de Educação Tutorial em Direito, PET, da Universidade Federal do Maranhão. É membro do Núcleo de Pesquisa em Direito Universitário. Se eu fosse ler ele inteiro, nós vamos passar então um outro. Então, eu vou abreviar. Imaginem o que de melhor, né, possa ocorrer na área de defesa dos direitos humanos com essa temática. Obrigada. Vou passar aqui para o professor. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria a gente estar dando continuidade a esse curso de formação continuada, né, da Escola Superior do Ministério Público, juntamente com as promotorias distritais. E o nosso objetivo é justamente crescermos em termos de conhecimento, de práticas, para atender melhor a nossa população periférica, que é justamente o objetivo das distritais, alcançar as pessoas que moram na periferia da cidade, que têm uma dificuldade maior de acesso ao Ministério Público. E as pessoas que são nossos clientes, são aquelas que têm essa dificuldade, não só de acesso ao Ministério Público, mas de acesso à justiça, de acesso aos direitos, né, de acesso aos direitos fundamentais delas, precisam ser bem atendidas. E para isso a gente tem que cada vez mais saber como de fato devemos tratá-las, né? Porque muitas vezes nós temos um conhecimento que é um conhecimento que a gente já falou várias vezes, mas nunca é demais relembrar, um conhecimento colonizador, né? E precisamos construir um conhecimento que
reflita a verdadeira, entre aspas, né, mas uma verdade coletiva, uma verdade construída em conjunto com os povos originários, principalmente desse Brasil, tá? E com as minorias, que são justamente as pessoas que mais precisam do Ministério Público. E para dar continuidade a esse nosso curso, nós convidamos o professor Jorge Cerejo para tratar de uma temática relevantíssima para a nossa instituição e para o nosso trabalho, que é justamente a questão racial, a questão da violência institucional, que a gente sabe que o racismo ele não se dá somente nas micro-relações, mas ele está presente na macroestrutura, e por isso nós precisamos tentar superar as dificuldades e também procurarmos entender esse processo para que possamos, enquanto agentes públicos, enquanto servidores, atender melhor essa população. E por isso a gente trouxe o professor para nos ajudar a refletir sobre essa temática. Então, diante até do atraso, eu também não vou me alongar, eu já vou passar a palavra ao professor Jorge Cerejo para começar a sua fala. Obrigado a todos pela presença e a todas, e vamos ficar com o professor Jorge. Obrigado, professor, de antemão, pela sua presença, e eu aceito o convite da instituição e da escola. Opa. Gente, então, primeiro eu queria agradecer o convite, mais uma vez, da escola e a apresentação da professora Ana Luísa. A gente estava conversando aqui sobre a história do direito do Maranhão. Se dependesse da gente, a gente ia até amanhã nessa conversa. Agradecer também a apresentação do professor Antônio e a minha querida Maíra, que fez o convite, a doutora também. Maíra, que é uma amiga de longa data, né? Maíra, eu já olho para ela, já fico todo derretido, assim, já quero conciliar, já quero... Gente, interessante, né? Eu sou um homem negro, de cabelo cacheado, uso um blazer preto, uma gravata vermelha, uma camisa azul, uma calça bege, tem um fundo com cadeiras e uma tela onde eu vou fazer uma apresentação. Certo? Eu estou começando dessa maneira porque eu estou fazendo uma audiodescrição. Então, hoje, nessa nossa dinâmica de hoje, eu preparei para a gente falar um pouquinho sobre questões que envolvem inclusão, acessibilidade, combate às discriminações. Porque a gente vive um momento histórico, eu falava ainda há pouco, que é um momento de transição. E a gente tem que renunciar a um conceito de história que não seja de transição. A gente está passando por uma transição para uma outra coisa, que a gente não sabe exatamente o que é, mas eu quero crer que seja melhor do que o que passou. E tudo vai depender de nós. Então é muito interessante o Ministério Público fazer essa dinâmica. Semana passada eu estive na Defensoria Pública, porque esses processos, e é um processo mesmo, de entendimento, de letramento sobre as gramáticas de direitos humanos do nosso tempo, pressupõe que as instituições estejam abertas para isso, que as pessoas estejam abertas para isso, que as pessoas tenham porosidade para entender que o lugar não é mais o mesmo, que as pessoas se movimentam, que a sociedade se movimenta, e que coisas que eram absolutamente aceitas no passado, hoje não são mais. E que as formas de agressão e de violação dos direitos humanos fundamentais, elas não são só apenas aquelas macroagressões, aquelas agressões ofensivas e diretas, mas existem formas de agressão tão sutis que a pessoa que é a agressora pode não entender-se como tal, e isso criar um bloqueio, uma barreira, e que pode impedir, inclusive, a prestação do atendimento do serviço público por parte do Ministério Público, ou da Defensoria, ou do Poder Judiciário, né, no acesso à justiça, na prestação jurisdicional. Então, a gente está aqui passando por esse processo, né? Então, é muito importante, eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque também a gente não pode entender a discussão racial ligada à multidimensionalidade das questões que envolvem os direitos humanos. E, essencialmente, a multidimensionalidade das opressões. Porque as opressões, elas fazem parte de um contexto que tem a ver com a nossa sociabilidade brasileira, ocidental, latino-americana e das contingências históricas, né, que nos trouxeram até aqui. Então, a gente só consegue pensar na questão racial se for dentro de um contexto maior que envolve gênero, que envolve raça, que envolve marcadores sociais da diferença. Isso aqui é muito importante.
Então, por isso que eu tenho chamado de letramento institucional antidiscriminatório. Então, a gente só consegue entender o racismo dentro dessa perspectiva. Até mesmo o Supremo Tribunal Federal, mais recentemente na DO 26, entendeu que a LGBTfobia, por exemplo, é uma espécie de racismo social, ante a inexistência de uma forma específica para punir uma conduta que corresponde a uma realidade brasileira muito dura, que é o fato de que o Brasil é um dos países que mais matam pessoas LGBTs no planeta. Então, é interessante a gente entender o racismo dentro dessa perspectiva. Então, vamos lá. Gente, eu queria começar, então, falando um pouquinho de história. Todas as nossas interlocuções têm a ver com aspectos imagéticos, construções simbólicas. Isso mobiliza o nosso pensamento, mobiliza o nosso imaginário. Vejam que tudo aqui, pessoal, é intencional, nada é à toa. Eu sou professor de História do Direito, a professora também estava falando há pouco, e ontem mesmo eu estava dando aula de Introdução ao Direito, e ontem eu estava dando aula falando sobre as simbologias que correspondem, acho que eu não sei se a exceção da Débora, que é amiga de longa data, não sei se tem outras pessoas que não são da área do direito, a Luísa, que é da História também. Alguém que não é da área do direito? Que não é do direito? Tá, isso é importantíssimo, a gente vai já chegar lá. É que é o seguinte, ontem eu estava dando aula de Introdução ao Direito, e aí eu fui falar sobre simbologias do direito. Então, se você chega em qualquer fórum, se você chega em qualquer espaço jurídico, né, do campo jurídico, você vai ver uma representação latina, grega. Mas existem outras formas de se pensar o direito e outras formas de se pensar o rectum, de rectum, ius, que são palavras latinas, como a gente aprende, a partir de outras cosmovisões, de outras cosmogonias, de outras formas de explicar o mundo. E uma das formas que eu queria trazer para vocês como disse o professor aqui, né, uma perspectiva de descolonização mesmo da nossa mente, o Itan, que é um relato mitológico da cultura iorubá, que envolve dois orixás chamados Xangô e Oxalá. Bom, o que acontece? Só para colocar para vocês. Há muito tempo atrás, no passado mitológico, né, dos orixás, do continente africano, o Oxalá, Oxalufã, que era um orixá velho, ele queria fazer uma visita ao rei Xangô, o rei de Oió, que é o orixá da justiça. Mas ele foi consultar o oráculo. A figura do oráculo na mitologia iorubá também existe. Ele foi consultar o oráculo, e o oráculo, o jogo dos búzios, disse para ele não ir. Mas ele é teimoso. E aí o oráculo disse para ele, olha, é o seguinte, mas se você for, cuidado no meio do caminho, porque você pode ter tentações, e o que disserem para você fazer, você vai fazer. Senão você vai morrer. Tá bom, ele foi. No meio do caminho, ele encontra um outro orixá, que é o orixá dos caminhos, que é Exu. E Exu estava carregando um tonel de dendê, e aí propositalmente pede para Oxalá. Oxalá, no oráculo, diz para ele levar 3 roupas brancas, que ele veste branco. E aí no meio do caminho o Exu, não me ajuda. E aí fez uma brincadeira com ele e derramou o dendê sobre a roupa branca dele. E aí, o que ele fez? Ele foi no rio, trocou de roupa, botou a outra. Lembra que ele só tinha 3 roupas brancas. Ele trocou a primeira. Depois ele foi andando, chegou lá, encontrou Exu de novo, e Exu disse para ele, olha, me ajuda a carregar esse saco de carvão que eu não estou conseguindo carregar. Mais uma vez ele foi carregar o saco de carvão, se sujou todo. Ele não ia chegar no reino todo sujo, né? Aí ele foi no rio, tomou banho de novo, só sobrou uma roupa branca. E aí ele encontrou Exu no meio do caminho de novo, e Exu disse, me ajuda a carregar esse tonel de melado, de cana. Aí Exu falou, porra, tá, o oráculo disse que eu tinha que fazer tudo o que dissesse para mim. E aí, mais uma vez, ele se sujou todo, mas já não tinha mais a outra roupa para trocar. E aí ele foi, sujo mesmo. Quando ele chegou na entrada do reino, vinha um cavalo passando, fugindo do estábulo. Ele pegou o cavalo para levar para o rei, o cavalo tinha fugido. O que os agentes do Estado, no caso os agentes do reino de Oió, fizeram? Encarceraram ele. Prenderam ele, confundindo com um ladrão do cavalo. E mais que isso, torturaram ele, e ele passou 7 anos na prisão. Foi torturado, as pernas quebradas, os braços quebrados, e foi preso. E ele já era uma pessoa idosa. Pois bem,
Ministério Público, pessoal, tem uma função essencial no combate às injustiças, no combate à tortura, no combate às violências. Pois Oxalá foi preso, torturado, e aí Xangô, o que acontece? Abateu-se sobre o reino de Xangô a desgraceira total. E aí Xangô foi consultar o oráculo para saber o que ele fazia. Ele era o rei, estava perdendo popularidade e tudo mais, e o oráculo falou para ele, olha, tem uma pessoa que veste branco, uma pessoa idosa, foi presa injustamente, foi torturada. E Xangô pensou assim, para o seu reino voltar a ter prosperidade, você precisa fazer justiça, libertar essa pessoa. E Xangô foi lá, na prisão, libertar Oxalá e trouxe Oxalá nas costas para o rei. Quando ele, Oxalá todo sujo, alquebrado, torturado, velho, trouxe ele nas... E era o rei, Xangô trouxe ele nas costas e chegando lá, todos os orixás banharam ele, porque ele estava todo sujo e todo mundo ficou em silêncio, em desculpa, em perdão ao grande crime contra a humanidade que o reino de Xangô, sem querer, tinha feito, que era tortura, né? Então, injustiças. Então, e esse Tan, que é um relato mitológico, eu podia trazer relato mitológico aqui da mitologia grega, romana, mas eu trouxe um africano para mostrar para vocês o seguinte. O letramento racial, o letramento antidiscriminatório pressupõe uma postura igual à postura de Xangô. Que a gente tem habilidade para compreender, mesmo sendo pessoas importantes, como Xangô era, o rei, mesmo mesmo que nós ostentemos lugares sociais que nos possibilitem ter certos privilégios que a maioria da população brasileira não tem, nós temos que ter a humildade é essencial para poder levar Oxalá nas costas quando for necessário, reconhecendo a nossa injustiça e fazendo a justiça no caso concreto, ou seja, promovendo o que deve ser feito. Então eu estou entendendo que a atribuição institucional com a criação dessas promotorias especializadas, distritais de cidadania, tem a ver justamente com isso. A possibilidade de reparação de injustiças históricas. E por essa razão é que a gente precisa se qualificar muito mais do que uma postura individual, de independência funcional do membro. É importante que essa seja uma postura institucional, seja um direcionamento institucional, porque efetivamente a gente está numa transição. Então, assim, com muito bons olhos que as instituições têm acordado para isso, as instituições públicas e privadas. Eu estive na Defensoria semana passada, hoje no Ministério Público, o Comitê de Igualdade Racial do TJ tem feito um excelente trabalho. Então, eu vou falando algumas coisas aqui e os membros do Ministério Público e servidores não se incomodem, porque de vez em quando eu vou dar umas espezinhadas também. Faz parte, né? Eu tenho liberdade acadêmica para falar isso. Certo? Então, vamos lá. Eu queria mostrar para vocês algumas sobre a configuração racial de algumas instituições no Brasil. A começar pelo... Essa aqui a doutora Lívia Santana mostrou essa semana. Veja que coisa interessante. 77% dos membros do Ministério Público são pessoas brancas, que se autodeclaram brancas segundo o critério que o IBGE utiliza. 20% pardas e 1% negra e 1% preta, né? Desculpa, 2% preta e 1% amarela asiática. Isso diz muito, né, pessoal? E 70% são homens, 30% mulheres. Isso espelha, efetivamente, a atuação, porque todos nós somos mediados pela cultura. Então, isso também espelha os nossos processos de sociabilidade, os nossos atendimentos também. A gente tem um dado interessante ali, que é a origem social. 60% dos membros do Ministério Público têm ensino superior, os genitores têm ensino superior. Mulheres, as genitoras, 47%. A média da população brasileira acima de 50 anos ou mais tem 9,8,9%. Isso quer dizer o seguinte, existe uma questão importante que é intergeracional. Então, vejam, pais e mães de promotores, de membros do Ministério Público, em geral, 60% ou 47% têm ali ensino superior, enquanto que a média da população brasileira é de 9%, 8,9%. Isso diz muito também para a gente entender o lugar onde a gente ocupa como membros do Ministério Público. Tá? Então, vamos lá. Sobre o Poder Judiciário, então a gente tem aqui magistrados, 85,9%, 90% de magistrados, servidores 68%, estagiários 65%. Também isso diz muita coisa. Porque as experiências, elas determinam muito a nossa atuação como servidores e como profissionais no campo da justiça e em todos os campos, né?
Bom, aqui também eu queria mostrar uma coisa para vocês, é que a realidade brasileira passa por uma transição e isso fundamentalmente se modificou a partir das ações afirmativas. Então, vejam que a configuração, por exemplo, antes de 2013 era de 12% e mais recentemente de 21% da lei que foi editada em 2014 e do projeto do CNJ de 2015, né, sobre cotas raciais no Poder Judiciário. De servidores também você tem uma pequena variação, mas teve. As projeções mostram que para atingir a equidade racial, por exemplo, no Poder Judiciário, o CNJ mostra, até 2050 não teremos atingido. O que quer dizer que a gente precisa pensar as possibilidades de renovação da lei de cotas, que inclusive está na pauta, né? Em 2014, 2024, ela expira se o Estado brasileiro não criar mecanismo de sua renovação, a lei, né? Mas hoje também se discute outras coisas, por exemplo, mais recentemente, o estabelecimento de cotas raciais para servidores não comissionados. Para servidores comissionados. Isso aqui também é muito importante, né? A gente fazer essa discussão. Então vamos lá. Vou passar isso aqui. A Defensoria Pública. A Defensoria Pública que faz o atendimento de pessoas hipossuficientes. 74% dos defensores se consideram brancos. Né? Apenas 19% negros, 3% pardos. Serviço Público Federal, 58%, 59% quase brancos. Remuneração média por escolaridade também queria mostrar, né? Então você tem pessoas brancas ali, efetivamente com uma remuneração maior, 71% ali, em relação a ensino superior completo, né? Segundo grau e tudo mais. E aí a gente tem também um reflexo no poder legislativo, que é também o fato de que 66,7% são brancos e brancas, né? No Legislativo Federal. Aqui no estadual a gente não tem, muito menos no municipal, nenhum senso em relação a isso. A outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, bora lá, eu queria passar isso aqui, as nossas interlocuções são bem dinâmicas assim, né? Eu queria passar isso aí, vão olhando e passando, a gente vai fazer daqui a pouco uma dinâmica. Enquanto vocês olham aí, eu queria colocar uma coisa importante. Um grande mestre do século XX, que é uma das pessoas mais lidas no planeta Terra, chamado Paulo Freire, ele dizia pra gente o seguinte, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Isso é um dado muito relevante. A gente que tem curso superior, que é mestre, que é doutor, que é professor, que é membro do Ministério Público, que é servidor, a gente fala de um determinado lugar. Mas a gente não pode esquecer que a gente lida diariamente, vai lidar com pessoas que têm outras experiências profissionais, acadêmicas, pessoais, e passam por outros atravessamentos que nós podemos não passar. Isso pressupõe, pessoal, que a gente não descredibilize os processos que envolvem as educações que aquelas pessoas tiveram. Às vezes, uma pessoa, o único espaço que ela pode ter para falar com uma autoridade é aquele espaço, na vida dela. Imagina você chegar Isso já aconteceu comigo muitas vezes na Secretaria de Direitos Humanos, andando em comunidades no interior do Maranhão. É a primeira vez que a pessoa recebia um agente do Estado para falar sobre as suas questões, os seus dilemas, né, os seus problemas. Então, entender o seguinte, que às vezes a pessoa ela vai falar com você, ela pode não ter o tato, e tem gente que, tem membros que tem um brio, né? Se não chamar ele de doutor, a pessoa já fica assim, sabe, assim, não está me chamando de doutor? Né? Então, eu também quero dizer uma coisa para vocês, muitas pessoas, e a maioria das pessoas que são mais simples, elas inclusive têm medo de falar com uma autoridade. Né? Tem medo mesmo, não sabe como proceder, e muitas vezes também a própria instituição cria barreiras institucionais que impedem o acesso daquela pessoa. Por exemplo, exigir que a pessoa vá com determinados trajes. Né? Então, tudo isso é muito importante também para a gente atentar no que eu chamo de atendimento humanizado, ou atendimento que possa atender para essa diversidade. A outra coisa, pessoal, é o seguinte. Educação formal é uma coisa, educação é outra. Então os processos de educação, de socialização metódica, o Durkheim falava isso, são os mais variados possíveis. Quem já assistiu aqui Capitão Fantástico sabe do que eu estou falando. Crianças que eram criadas num ambiente onde a educação era formal e etc. E outras que eram criadas na mata. Então a gente vai lidar com essa situação também, diversos níveis e entendimentos sobre a educação. E diversas formas de alfabetização. Mas a outra coisa fundamental, que é isso diz respeito a nós, é uma questão que já não diz respeito essencialmente à alfabetização, porque todos nós somos alfabetizados
formalmente, em maior ou menor grau, mas sobre letramento. Então, todos nós aqui somos alfabetizados. Mas o que é importante a gente entender é que o nosso tempo requer de nós uma outra forma de alfabetização, que é o que a gente chama de letramento. Isso incrementa no nosso processo formativo, na nossa educação. Então, o que é o letramento, pessoal? É a gente entender que é um processo político de assunção, uma prática, né, que pressupõe a assunção de responsabilidades com as dinâmicas próprias do nosso tempo, com os letramentos do nosso tempo. Vocês imaginem, por exemplo, a gente estuda, professora, lá na teoria dos direitos humanos, na história dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando aquilo surgiu, foi um rebuliço na França. Eles estavam vindo uma monarquia absolutista, né, o antigo regime. Ali era uma forma de letramento. As pessoas passaram a se letrar com uma nova gramática de direitos, né? Vamos mais atrás. Se a gente for parar para pensar, o Código de Hammurabi também era uma forma de letramento. Então a gente passa por processos de letramento ao longo da nossa história, que tem a ver com a cultura, com os processos de socialização por onde a gente vai passando. Isso aqui é muito importante também. Mas veja que coisa interessante. Quando a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão foi editada, em 1789, na França revolucionária, uma mulher chamada Olympe de Gouges foi à Assembleia Nacional Francesa postular a Declaração Universal das Mulheres e da Cidadã. Pois sabe o que aconteceu com ela? Aqueles homens todos iluminados, letrados, numa nova gramática de direitos do homem, deceparam a cabeça dela, guilhotinaram ela. Porque, afinal de contas, imagina uma mulher chegar a exigir direitos. Então vejam como o letramento ele tem diversos níveis, né? Enquanto que a França revolucionária postulava direitos humanos universais, o massacre que eles faziam no Haiti, o Toussaint e outras tantas pessoas de lá, que essa gramática chegou lá, a gramática das liberdades. Então Toussaint, que inclusive na Constituição haitiana, eles colocaram lá os jacobinos negros, né? Olha, acabou a escravidão, todos nascemos livres, iguais, como lá na França. Os franceses não aceitaram, porque tem uma outra coisa importante, que aí é fundamental a gente entender. É que a modernidade, ela legou para nós um aspecto, e a modernidade capitalista, um aspecto fundamental que foi o condicionamento de identidades pautadas por um critério de hierarquização racial. Sim, sempre houve escravidão, a professora Lívia falou isso essa semana, sempre houve escravidão. Mas a diferenciação da escravidão nas Américas e no Caribe é porque ele traz esse elemento, esse componente racial que é indissociável do processo de colonização europeu. Não temos dúvida disso, isso impacta no nosso dia a dia, eu vou já mostrar. Até hoje. Então, a gente está passando por um processo de letramento. E esse processo de letramento pressupõe algumas premissas institucionais. Primeiro, discurso de ódio não é liberdade de expressão. Certo? Isso aqui tem que ser um marcador muito bem afirmado por nós. Nós que estudamos direito, os colegas que não são da área do direito, mas só um parêntese aqui, a gente estudando a teoria dos direitos fundamentais, que não há direitos fundamentais absolutos. Os direitos fundamentais, eles contêm um elemento que é a sua relatividade. Mas, ao mesmo tempo, eles são complementares em relação aos outros direitos fundamentais. Isso quer dizer o seguinte, é que não existe direito absoluto e tampouco o direito à liberdade de expressão. Porque se for assim, a gente está chancelando a possibilidade que uma pessoa tem de ofender a outra em termos raciais, sexuais, etários, etc. E hoje a nossa civilização avançou para entender que isso não é mais possível. Se nós entendermos que o discurso de ódio está contido na liberdade de expressão, a gente pode entender, por exemplo, como aconteceu no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, alguns anos atrás, que foi um editor, um alemão, chamado Siegfried Auwanger, que veio para o Brasil e começou a editar livros antissemitas, acusando o Holocausto, acusando os judeus, atacando os judeus, negando o nazismo. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo firmou um precedente muito interessante sobre o chamado hate speech, o discurso de ódio, segundo o qual exatamente essa é a tese que prevalece entre nós hoje. O fato de Auwanger
ter a liberdade de expressão garantida pela Constituição, isso não autorizava ele a produzir discurso de ódio contra aquela minoria étnica. Da mesma forma, todas as questões que envolvem racismo, sexismo, isso não é liberdade de expressão. Que é uma coisa importante. A outra coisa, pessoal, é o seguinte. Como eu falava ainda há pouco, só é possível entender a questão do racismo e do letramento antidiscriminatório a partir de uma complexidade multidimensional. Sabe por quê? Porque o Dr. Antônio vai atender uma mulher que ela pode ser uma mulher negra, ou indígena, ou cigana, mas ela pode ser uma mulher pobre, ela pode ser uma mulher idosa, ela pode ser uma mulher com deficiência, ela pode ser atravessada por vários fatores que têm que ser considerados. Então ela não é homogênea, ela é uma mulher negra. Não, imagina, por exemplo, as dificuldades que uma mulher negra, idosa, com deficiência tem para acessar direitos. É diferente, por exemplo, de uma mulher negra, afrocentrada, que tem uma inserção, um conhecimento maior, como a nossa querida Laís, sobre seus direitos. E que é capaz de ir reclamar onde ela estiver e produzir sobre isso. Né? Então é importante a gente entender que existem essas diferenças também. Bom, que as violências estruturam a nossa sociedade, mas que elas não são imutáveis, isso aqui é um dado importante. Ninguém sai das suas casas para ser violentado ou agredido, isso aqui é muito importante. Então a gente tem que sempre estar atento, porque assim como a violência ela é construída, também ela pode ser desconstruída. Então, qual que é a reflexão fundamental? E eu sei que muita gente, inclusive eu já faço isso direto, muita gente pode levar para o divã essas questões. Eu fui uma pessoa violenta. O que eu faço agora? Eu cometi com a minha colega de trabalho um assédio. Eu fui machista. Eu fui um escroto. Eu fui racista. Eu fiz uma piada com um colega que é gordo. Ele se ofendeu. Ele pode inclusive cometer um suicídio. Aí traz para você, né? E aí, percebe? Porque todos nós temos uma implicação sobre o que a gente fala. Impacto na subjetividade das pessoas. Isso é fundamental. Então, imagina, por exemplo, uma mulher, eu sempre converso isso com a minha esposa, que é uma coisa que eu particularmente nunca passei, de entrar no Uber ou de andar de ônibus e ter medo de ser estuprado. Percebe? De andar numa festa, o cara puxar no meu cabelo e passar a mão na minha bunda. Isso nunca aconteceu comigo. Mas, quem é mulher que sabe o que eu estou falando? Então, a pessoa passa por isso, chega no ambiente de trabalho, de forma justa, honesta, para trabalhar, ganhar seu dinheiro, levar o dinheiro para alimentar sua família, e lá ela é agredida mais uma vez. Olha que loucura. Certo? Então, estejamos atentos para isso também. E daqui a pouco eu vou falar sobre microagressões. Não sei quem já ouviu falar, mas é importante também para a gente se situar nessa discussão. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Todos somos diferentes. E a beleza da vida é justamente essa. Todos somos diferentes. Certo? Mas todos somos merecedores de igual respeito e consideração. Isso aqui é fundamental. Certo? A grande beleza é a diversidade. Mas a diversidade não pode ser um elemento que conjuga a discriminação. Isso aqui é um dado. A outra coisa que é o seguinte. Todo mundo, pessoal, está em processo de aprendizagem. Certo? Todos nós estamos em processo de aprendizagem. Ou vocês acham que o professor Jorge, que atua há muitos anos no campo dos direitos humanos, que não sei o que, não comete machismo também, sexismo, etarismo, até mesmo racismo? Pronto, é o último biscoito do pacote civilizatório. A pessoa não comete erro, a pessoa está blindada de qualquer... Não, gente, todo mundo erra e todo mundo acerta. Agora, o que acontece é que a experiência mostra pra gente que alguns erros não podem jamais voltar a ser cometidos. Mas a gente está em processo de aprendizado ou de letramento constante. Certo? Isso quer dizer o seguinte. Nós e a instituição Ministério Público precisa entender-se como permitir ter a porosidade. Mas nós, vocês, servidores, membros do Ministério Público, não podemos esperar ser ensinados. Porque é muito fácil, retira da gente a responsabilidade de buscar. Sobretudo nós que temos acesso à internet, a livros, a tudo que se pode pensar de conhecimento. Também essa é uma postura discriminatória. Esperar, por exemplo, que uma mulher negra venha me ensinar a não ser racista.
Percebe? Que uma mulher vinha me ensinar a não ser machista, ou que uma pessoa LGBT vinha me ensinar a não ser homofóbico. Vem cá, mas a responsabilidade é dela ou é minha? Percebe? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, aqui nós temos que estar, nós temos que nos permitir, mas também não esperar ser ensinados. Então, o que eu quero despertar com isso é isso, com vocês é isso. Inclusive, como eu sou professor, trouxe algumas coisas que vão circular entre vocês também. Que nem a Simone Tebet, presidente da... Não, é só para segurar mesmo. Aí só tem pincel dentro. Eu trouxe para você, eu sou professor, e trouxe algumas referências para mostrar. Já mostrei. Ah, mas eu sou membro do Ministério Público, eu sou servidor. Onde é que eu posso pesquisar essas informações para fazer um atendimento bacana, humanizado, sistemático, integral, não sei o quê? Olha, vem com desculpa para outra pessoa. Bibliografia não fala. É igual aquela história, eu sou professor da rede de ensino do Estado e uma lei determina que eu possa fazer conteúdos em sala de aula sobre a cultura africana ou indígena. Ah, não tem conteúdo. Não vem para cá com essa história, não. Deixa de preguiça. Né? Isso aqui é uma coisa importante, tá? Eu já vou falar sobre esses livros aqui. Beleza. Então, pessoal, a gente tem que ter humildade, como o rei Xangô teve para carregar o Xalá. E aí, pessoal, nós temos que ter humildade para aceitar, como eu disse, que hora a gente erra, hora a gente acerta. E se a gente erra, a gente tem que assumir o ônus do nosso erro. Com honestidade, com transparência, com tranquilidade. Porra, desculpa, gente. Eu fui sexista. O que eu posso fazer como homem heterossexual, cisgênero, para, percebe? Mediar essa relação e não mais eu posso incorrer nesse erro. A gente tem que pensar sobre isso também, né? Então a gente tem que ter humildade para aceitar que hora a gente erra, hora a gente acerta. E detalhe, isso aqui é muito importante. Ah, eu sou uma pessoa não negra ou não indígena. Eu vou chegar lá no lugar... Não, gente, como se eu estivesse pedindo desculpa para falar sobre aquilo. Sabe? Cheio de dedos. Não. Né? A gente precisa se preparar. Inclusive para usar as terminologias corretas para não levar porrada. Porque você está levando porrada não é o membro, é a instituição. Imagina só, o professor vai atender uma pessoa lá no bairro lá, e aí sai no blog, o promotor tal foi homofóbico. Pega mal. Inclusive dá processo disciplinar, processo penal e por aí vai. Então eu tenho dito para os meus alunos assim, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Está dado. Está dado. O que mais existe é a legislação e existe a rede social. A rede social tem uma penetração talvez muito mais eficaz do que a legislação hoje. Está dado. Entende? Isso aqui é uma coisa importante. Não estou querendo dizer que a pessoa vai falar com dedos. Não, a pessoa tem que se preparar para interagir com as pessoas e falar com transparência. Porque mais do que ser forçada, ela tem que estar convencida de que ela tem que adotar uma postura antidiscriminatória. Mas se ela não está convencida, ela tem ao menos que seguir o que a lei determina. Porque senão ela vai levar pau. Processo penal, processo disciplinar e por aí vai. Tá? Então, esse aqui é um dado importante. É preciso investir em formação, né? Então, assim como a gente constrói, a gente desconstrói. Essas categorias, algumas eu vou falar aqui, são frutos de um acúmulo de dezenas de anos que as pessoas discutem. Por exemplo, eu vou falar daqui a pouco sobre interrupting, mansplaining, vou falar sobre as mais variadas formas de racismo e discriminação. Isso não caiu do acaso. Né? Ninguém pariu isso do acaso. É fruto de um acúmulo de militância, de construção acadêmica, política, décadas e décadas. Isso aqui é importante. Né? Ninguém é dono do conhecimento, pessoal, mas a gente precisa respeitar de onde as pessoas estão falando. Então, esse aqui é um dado importante também para os colegas que estão passando por esse processo de letramento. Vocês acham, pessoal, que por mais que eu seja uma pessoa que trabalha nos direitos humanos, etc., não sei o que e tudo mais, vocês acham que é adequado num evento, por exemplo, que
por exemplo, destinado ao público feminino, ou mesmo não sendo, um evento qualquer sobre qualquer tema, e há pessoas que podem falar sobre aquele tema, ou que têm mais experiência sobre aquele tema, eu dominar uma pauta, porque isso acontece na prática. E acontece sem que a gente perceba, por questões raciais e questões de gênero, questões de classe, né? Então eu posso considerar que aquela mulher, ou que aquela pessoa negra, ou que aquela pessoa indígena, ou que aquela pessoa LGBT não tem tanto conhecimento quanto eu. Então, eu vou lá e salvar o planeta. Menos, né? Menos. Então tem que ter humildade. Tá? Então assim, outra coisa, ninguém é salvador de ninguém, tá, pessoal? Ninguém é salvador de ninguém. Eu não estou aqui para salvar ninguém, os membros do Ministério Público não estão aqui para salvar ninguém. Então ninguém é salvador. Todos nós temos um compromisso com uma pauta antidiscriminatória. Então, onde nós estivermos, não só nosso compromisso político e moral, mas também o nosso compromisso institucional, legal, como membros e servidores, fazer o que for necessário fazer naquele momento. Certo? Então isso aqui é importante. A outra coisa é isso aqui. Conhecer os servidores e os administradores. Isso aqui vai uma importante. Eu não vou demorar mais muito não, calma. Quero ouvir vocês. Pensar aqui o seguinte. A gente trabalha com o público, os promotores, promotoras, etc. Mas é preciso que a gente conheça o público que a gente trabalha. Então vai aqui minha sugestão também para o Ministério Público, e não só intra, como extra Ministério Público, que é, de repente, nessas escutas, fazer um censo. Porque daí você vai saber qual público você está trabalhando, qual o grau de atingimento daquela prestação de serviço. Então, como é que se faz esse censo? De várias formas. Você pode utilizar um censo eletrônico, ou você pode botar um censo de papel ali mesmo. A pessoa bota o nome dela na inscrição, bota o seu gênero, a sua identidade, bota a sua cor, raça, bota o lugar de onde ela veio, bota a renda familiar. Então você cria um universo onde você pode ver as pessoas para as quais você está se dirigindo. E a partir daí aprimorar a sua experiência institucional. Eu sempre tenho falado sobre isso, inclusive dentro da própria instituição. Não me ocorre do Ministério Público do Maranhão ter feito algum censo racial ou sexual. Não sei se fez, mas não me ocorre. Então isso aqui é importante, tá? Bom, o pressuposto é a supremacia do interesse público sempre, né, pessoal? Então isso deve ser observado, assim como os objetivos de vedação de discriminações odiosas previstos lá no artigo 3º da nossa Constituição. A outra coisa é preciso entender que os processos de recrutamento também devem passar por essas questões raciais. Tá? Então, a diversidade das equipes tem que passar por isso. Ou seja, eu tenho a possibilidade de chamar para o meu gabinete ou para o meu trabalho pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, mulheres, negros, percebe? De variadas designações étnico-raciais, de gênero, etc. Então, vamos diversificar a equipe, porque quanto mais a gente diversifica a nossa equipe, mais a gente consegue ter saídas e soluções para as questões que envolvem problemas em relação aos quais a gente pode se deparar. Isso é muito importante, né? Inclusive para a eficiência. Aqui eu me refiro muito ao princípio da eficiência administrativa. Isso é fundamental, né? E a adoção de regimes disciplinares e rígidas políticas que correspondem às exigências. Ou seja, se dentro da nossa instituição ocorre algum caso de violência, eu penso que nós temos que agir de forma exemplar. Ainda mais uma instituição como o Ministério Público, né? Porque daí é muito fácil, né? Você apontar o dedo na cara das pessoas, Ministério Público, e aí depois, dentro da própria instituição, tem gente cometendo violência, né? Então isso aqui é muito importante. Aí, pessoal, não é mimimi, né? Esse aqui é um dado importante, a gente falava sobre isso ainda há pouco, porque os processos de discriminação, eles impactam na produção das subjetividades. Por que vocês acham que uma pessoa pobre, ela fala com o promotor, fala baixinho, às vezes até se abaixa, pensa no idoso que está no interior, como é que ele chega com os documentos dele dentro de um saco, na chuva, ainda mais nesse período de chuva que vocês vão lidar com esses atendimentos, né? Então isso tem a ver com autoestima, com autoimagem, de certa forma como uma pessoa se compreende no mundo. Isso aqui é um dado importante demais, tá? Bom, então eu queria só mostrar para vocês algumas tipologias que eu queria colocar aqui, mas depois eu posso mandar esse material para vocês, e depois a gente pode fazer uma formação específica pela escola também, sobre isso, as várias formas de discriminação, direta, indireta, interseccional, inconsciente,
organizacional institucional. Então a gente tem várias formas de discriminação que pressupõem essa direta mesmo, que é intencional, arbitrária, tratamento desvantajoso, etc. Mas tem aquelas indiretas, que não tem uma vedação legal específica, mas tem a ver com o impacto na subjetividade das pessoas. Né? Tem um tipo penal que é a redução de uma pessoa a condições análogas a de escravo. Eu acho essa expressão, esse nome em iuris, essa tipologia, redução, muito interessante. Porque é reduzir a pessoa mesmo. Né? Tem o interseccional, ou seja, as questões que envolvem a combinação de vários elementos discriminatórios. Tem a inconsciente, ou seja, você formula padrões mentais que para você faz todo sentido, mas sim tem a ver com racismo, associações negativas. Por exemplo, qual é o padrão, o tipo, eu vou usar uma categoria weberiana, qual que é o tipo ideal do jovem delinquente? O que vem na cabeça de vocês? Parece que a gente ainda está lá em Lombroso, né? É o cara que usa camisa pena, boné, hang loose, não é isso? Kenner, bermuda maresia, tá vendo? Faz parte dos contextos, diga-me. Mão para trás, ou seja, óculos Juliette, você não conhece não. Não, e aí é isso, você se sente intimidado, parece que você tem invadido o seu espaço. E aí isso pode ser responsável, inclusive, por erros gravíssimos e por injustiças. Por exemplo, a questão que envolve a identificação visual de pessoas negras ou não brancas e o encarceramento. Isso aqui é um dado importantíssimo, tá? Daqui a pouco vamos lá, vamos avançar. Aqui o institucional, ou seja, você cria obstáculos, oportunidades. Por exemplo, isso aqui é fundamental. Nas nossas escutas, tem que ter acessibilidade. Então, o nosso colega estava ali há pouco, uma pessoa cadeirante, e não podia acessar. Então, seria uma contradição em termos fazer um curso antidiscriminatório e manter o curso no lugar onde não tem acessibilidade. Da mesma forma, se você vai fazer uma escuta numa comunidade, tem que ter acessibilidade, tem que ter mecanismos para que pessoas com deficiência, visíveis e não visíveis, porque existem neuroatipicidades, existem deficiências que não são visíveis. Então, isso aqui é muito importante também para a gente poder garantir minimamente que naquele espaço a pessoa não se sinta violentada e tenha a possibilidade de falar sobre coisas que a afligem diretamente. Tá? Exclusão econômica, etc. Por aí vai. Aí eu queria entrar nesse ponto aqui que eu acho que é muito interessante. Eu não vou mais muito não, tá, Maíra? Me desculpa que eu começo a falar microagressões. Quem já ouviu falar de microagressões? Ou melhor, quem nunca ouviu falar? Não, aqui é tranquilo. Os colegas promotores também podem, eu não vou dizer para ninguém não. Mas está sendo gravado, né? Estou brincando. Quem nunca ouviu falar em microagressões? Então vamos lá. É o seguinte, olha que coisa interessante. Os racismos e as violências, elas não são só aquelas insidiosas diretas. Elas são aquelas sutis, aquelas subliminares, né? Subreptícias. E isso é uma realidade muito típica do Brasil. O Florestan Fernandes falava isso. No Brasil a gente parece que tem um preconceito de ter preconceito. Pessoas que são preconceituosas. Diz assim, não, mas eu não sou preconceituoso. Não, eu não sou machista. Que é isso? Né? Jamais. Longe de mim, até amigos negros, né? Até amigos viados, não sei o que. Não tem isso não. Né? Então, mas, não, eu namoro até uma preta, eu adoro. Você sabe, você tem microagressões. Meu avô é preto, né? Que impacta na subjetividade das pessoas. Eu vou dar alguns exemplos que aconteceram comigo, que sou uma pessoa de pele mais clara, né? Mas já aconteceram muito comigo, isso é tranquilo. Assim, hoje tranquilo porque você leva para o divã, leva para analista, desenrola depois, como por exemplo, preparando cursos antidiscriminatórios. Tá gravando. Né? Por exemplo, o que é um microassalto, um microataque? É um ato interrogatório, né, negativo de natureza verbal ou não verbal, comportamentos que evitam interações, ou seja, em ambientes privados de forma óbvia e deliberada. Então, a gente pensar aqui, por exemplo, num ambiente de trabalho, né? Tem um comportamento que pode evitar ali interações. Uma pessoa homossexual chega e aí a pessoa faz uma piadinha aqui, né?
meio sutil ali, não, achando que não vai ofender a pessoa, mas ofende. Ali você tem uma microagressão, certo? Um microataque. Isso impacta na subjetividade das pessoas. E às vezes não é dito. Às vezes só um olhar é um microataque. Né? É um microataque. Isso aqui é importante. Porque também, pessoal, uma coisa, se você perguntar quem é racista, quem é homofóbico, ninguém vai dizer que é, claro. É evidente. Né? Mas a gente consegue perceber isso nos microataques cotidianos, que correspondem também a formas de morte cotidiana, que é um pedaço da pessoa que se vai também, né? Então, vamos lá. Os microinsultos. Você tem a insensibilidade ou desprezo baseado na discriminação de grupos minoritários. Isso faz parte do ambiente cultural, né? Então, porque o conteúdo ofensivo ele não é percebido pela pessoa que enuncia. Então a gente pode falar coisas que a gente considera que não são violentas, mas que são. Né? Por exemplo, chego para a colega e falo assim, nossa, você tem traços tão finos, né? Ou, por exemplo, eu chego e digo assim, nossa, ela chega com cabelo cacheado, cabelo de trança, nossa, eu posso cuidar do seu cabelo, ou posso pegar no seu cabelo, já vai pegando no cabelo da pessoa, né? Então você tem essas formas de microagressão também. Então, uma coisa muito importante nos atendimentos é cuidado com essas microagressões também, sobre o vestimento das pessoas, né? Sobre a forma delas falarem, porque você pode inclusive invalidar e bloquear aquela pessoa para lhe dar informações que você precisa para cuidar das suas atribuições constitucionais. Né? Então isso faz parte do ambiente cultural do agressor. Por exemplo, ser tratado de forma menos profissional. Né? Isso aqui é muito importante, esses microinsultos. Né? Você fala assim, nossa, a mulher vai dar uma palestra, aí você fala essa professora Ana Luísa, aí fala assim, nossa, mas essa mulher é tão inteligente. O Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, vai falar, nossa, mas esse negro é tão inteligente, esse negro é tão elegante. Lembra do caso do Heraldo Pereira? Negro de alma branca. Nossa, mas esse negro tem alma branca, né? O cara é elegante, fala bem. Né? Por causa disso, inclusive, Paulo Henrique Amorim já morreu, mas teve um julgamento paradigmático, né? Sobre isso, que inclusive tem a ver com as questões legais hoje sobre injúria racial e racismo. Né? Então, são essas microinvalidações também, né? E microinsultos. E as microinvalidações é isso. Não, peraí, você está sensível demais. Tudo que eu falo agora é racismo, é machismo, é não sei o quê. Ninguém pode falar mais nada, tem que ser politicamente correto o tempo todo. Né? E aí tem coisas que eu queria falar para vocês que eu não sei se você... A doutora Lívia falou isso essa semana passada, né? Chega no lugar e fala assim, cadê a promotora? Né? Se a pessoa, né, mesmo que ela chegue mais vestida, né, do campo ali, do ato, mas cadê a promotora? Não chegou? Né? Então isso é uma forma de microagressão. Certo? Coisa que acontece muito com uma amiga minha, que ela tem um relacionamento interétnico com um grande amigo, Eliane, professora Eliane. Ela é negra, de pele retinta, e ela é casada com uma pessoa branca, e os filhos nasceram com a tonalidade de pele mais branca. É comum ela tá andando no shopping e perguntar se ela é a babá. É uma microagressão. Percebe? Então vamos lá. Então é interessante. Eu queria colocar para vocês essas microinvalidações. Isso é muito importante. A pessoa está falando, doutor, aí você interrompe. Nossa, isso acontece muito no sistema de justiça. Demais. A pessoa está falando e a autoridade vai cortar. Ainda mais se for uma mulher. E a outra pessoa, até o caso da Mariana Ferrer foi isso, né? Que lá já foi uma agressão bem mais violenta. Mas é isso, ó. Você corta ali, né? Porque aí tem várias formas de microinvalidação. Então eu queria colocar algumas para vocês, porque eu também estou aprendendo, né? Então já ouviram falar em manspreading? Quem já ouviu falar em manspreading? Não? Já? Diga lá o que é o manspreading. Se ela não souber dizer, me lasquei. Bora lá. É tipo uma coisa que o professor pergunta e ele mesmo não sabe responder. Isso acontece muito. Bora lá. Gente, o que é o manspreading? Todo mundo aqui, as mulheres já viram isso. Quando a mulher chega no metrô ou no ônibus, o cara tá lá, ó, de perna aberta. De perna aberta.
Parece que ele faz questão que todo mundo veja o saco dele. Né? Estou dando só um exemplo. Isso inviabiliza a pessoa de sentar do seu lado. Então, mulher, por exemplo, o manspread, porque da nossa cultura masculina, é isso. Você, durante muito tempo, inclusive, sentar de perna aberta, de perna cruzada, era coisa de viado, não sei o quê. Então, isso, espaçoso, né? Então, isso condiciona também ao nosso corpo, né? Como que a gente se coloca no mundo. O que é interessante é isso. Outra coisa que eu queria colocar para vocês, membros do Ministério Público. Existe uma coisa que, eu não sei se você já ouviu falar, acho que todo mundo já, chamado semiótica. Semiótica. É claro que eu sou uma autoridade, mas a minha autoridade vem da minha investidura, eu estudei, da minha investidura no cargo. Não da minha fala ou não da roupa que eu uso. Isso é uma fragilidade intelectual muito grande, né? A pessoa achar que porque ela vai de um jeito, ela vai demonstrar sua autoridade. Olha o lance da semiótica. Professor, qual a cor do Ministério Público? Nada de graça, nada é à toa. Eu vi. Se fala assim, como a título de argumentação no júri, tem promotores que falam que isso aí é o sangue da vítima. Pronto. É a defesa da vítima, né? Mas, bom, nada. O da Defensoria Esperança e tal. Bom, é isso, né? Isso é semiótica, né? Então, assim, eu vi com uma gravata. Primeiro eu vim de terno, porque eu sabia que eu ia falar para promotores de justiça, membros do Ministério Público, servidores do Ministério Público, eu vou ter uma gravata vermelha. Isso tem um impacto subjetivo muito grande nas pessoas. Sabe? Nos dias de prova, eu vou com uma roupa bem tranquila, tênis, mesmo que seja para ferrar os alunos, mas eu vou, né, Alice? Mas eu vou bem, os colegas Alice, mas eu vou com uma roupa bem tranquila. Isso é semiótica. Tá, já está na hora? Ai, meu Deus, calma. Vamos lá. Então, isso aqui é muito importante. Então quando forem lidar com pessoas nas comunidades, não sei, eu entendo, né? A não ser que haja uma exigência institucional para isso. Mas se tiver também, ela não atende a esses requisitos. Não precisa de ter gravata. Percebe? A autoridade da pessoa não vem daquilo, vem da investidura nela e da possibilidade dela resolver problemas concretos que a pessoa apresenta para ela. É claro que eu vou para uma audiência, eu não vou de tênis, não vou de camisa social, mas eu vou para uma audiência pública, o povo, é isso, entende? Bom, então o spread é isso. O slut shame, já ouviram falar? O slut shame é colocar, por exemplo, mulheres com designações depreciativas. Biscate, vagabunda, puta, certo? O gaslighting, já ouviram falar? Isso também. E o gaslighting, pessoal, é uma forma de violência psicológica. Distorção. Nossa, tá louca? Sabe? Eu não sou violento, eu não te agredi, sabe? Isso é o gaslighting. O mansplaining, pessoal, é quando um homem, por exemplo, vai explicar para uma mulher coisas pressupondo que ela não está entendendo. Porque as mulheres são mais inteligentes que os homens, né? Mas assim, E aí, não, ela não está entendendo. Eu vou explicar para ela. Você entendeu o que eu quis dizer? Ela já entendeu 10 vezes, não, já está voltando. Achei que está explicando isso. Certo, pessoal? Tem outras coisas, mas eu vou passar em razão do tempo. Appropriating, interrupt, que é isso de interromper a pessoa. Tá? Já caminhando aqui, pessoal, Bom, quem nunca ouviu falar nessas expressões, né? Quando o funcionário da companhia pergunta se a pessoa está na fila da classe executiva, quando pergunta se a pessoa é babá, né? Quando fazem a pessoa se sentir invisível. Ah, meu filho tem cabelo bom, e seu cabelo está na moda, como faz para lavar esse cabelo? Seu cabelo é macio, você nem é tão negro assim, sua beleza é exótica, né? Inveja branca, dia branca, lábios cor de pele, não sou tuas negrinhas e tudo mais. Então, essas são expressões que devem ser evitadas. E discriminações tecnológicas, que é muito importante para os colegas que fazem cobertura comunicacional, etc., tecnologias. Usem, por exemplo, nos padrões de divulgação de vocês,
a imensa diversidade da população brasileira. Não existe só gente branca no Brasil, não existe só pessoa heterossexual no Brasil. Usem nos cards, nas divulgações, o reflexo da imensa diversidade da beleza do povo brasileiro. Porque isso também gera, pessoal, engajamento nas redes e a gente vai discutindo também essa questão que envolve os algoritmos. Isso aqui é muito importante, pode parecer uma viagem, mas não é. Inclusive, eu ia fazer discussão agora, mas não vou. Eu ia falar de Harari, tecnologia, etc. Bom, então o que eu tenho a ver com isso, se eu não sou racista, se minha postura não é discriminatória? Vou mostrar para vocês, por exemplo, a fala de um procurador da Justiça. Vou ficar só nele para passar aqui. Procurador do Pará. Se você for ver a sua família 200 anos atrás, nenhum de nós trouxe um navio cheio de pessoas da África, diz o procurador. Não esqueçam, isso ele falou numa faculdade de Direito. Vocês devem ter estudado História, que o problema da escravidão no Brasil é porque a gente não gosta de trabalhar até hoje. Isso foi um procurador que falou. Aí tem uma magistrada que falou, eu trouxe alguns casos. Esse aqui foi um caso que eu peguei concretamente, né? Um estudo que eu fiz. Então, um pai de santo foi denunciado porque ele fazia, olha ali, ó. Não sei se é a luzinha. Macumba, ali, ó. O escrivão registrou exatamente isso, macumba. Olha lá, macumba. Certamente ele escreveu alguma coisa no sentido depreciativo para ele, né? Bom, ali está a importância das atribuições, está um azinho a mais ali, mas eu peguei um pouco do regimento, né? Escutas sociais, a atuação reativa, fiz questão de selecionar, porque tem a ver com essa questão da participação. Aí queria só entrar nesse ponto aqui. Audiência pública de coleta e de devolução. Isso aqui é fundamental para quem faz escutas, a gente fez muita escuta territorial, né? Então assim, eu acho muito bacana essa concepção aqui de audiências e, mais importante, a prestação de contas. E essa prestação de contas tem que corresponder também a essas exigências fundamentais, tá? Outra coisa, eu sou promotor distrital, mas aparece uma atribuição ambiental, não está aqui, ou algo relativo a questões que não está na minha atribuição. Eu já vi isso acontecer muito. Ah, beleza, não é minha atribuição. Pô, a pessoa só está aqui no meio. Não sei se existe um direcionamento institucional quanto a isso, mas se não tiver, eu penso que pode ser importante. Tudo bem, olha, eu vou acolher a sua demanda e vou passar para o responsável, etc. E devolvo, quando eu voltar, que o colega fez isso, fez aquilo, ou de repente levo o próprio colega para falar sobre o que ele fez. Tá? E aí, pessoal, como promover? Escolhendo o espaço adequado, definir o horário, condições, às vezes, aquela comunidade só tem fim de semana para se reunir. As pessoas trabalham, vão ganhar o seu ganha-pão. Utilizar elementos culturais e simbólicos do local. Isso aqui é muito importante. Se você está, por exemplo, na região da Baixada, do Leste Maranhense, por exemplo, você pode botar na decoração da mesa um babaçu, um cacho de babaçu. Se você está aqui na região do Maracanã, você decora com folhas de jussara. Isso faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis. Isso é semiótica. Tá? Pega um boi de Maracanã, faz uma apresentação, aproxima as pessoas. Tá? Atentar para etiquetas inclusivas, tá? Isso aqui é importante. Eu já falei sobre deficiências visíveis e não visíveis, neurotipicidades. Se necessário for, contar com o mediador ou mediadora. Isso aqui é muito importante. Às vezes você chega numa comunidade, tem aquela liderança do bairro, tem aquele conselheiro tutelar, ele pode fazer esse meio de campo e ter resultados muito melhores do que você chegar aí. Porque a pessoa pode ter um bloqueio para falar com a autoridade sem ser mediada por uma pessoa da comunidade. Bom, instalação prévia de equipamentos, tem que pensar que as pessoas podem querer esse tipo de coisas também. Isso aqui é importante. Profissionais capacitados. Eu não vi no regimento interno a previsão de assistentes sociais. Tem? Mas tem, né? Tá. Então isso aqui é muito importante. A presença de assistentes sociais nessas escolas. Fundamental. Tá? Gravação audiovisual, também isso é importante. Pausa para café, aí você vai conhecer as pessoas. Que às vezes tem conversas ali que a pessoa fala para o promotor no intervalo, ou promotora, você não quer falar, não quer registrar isso, você pode se sentir intimidada de falar publicamente, né? Sempre disponibilidade de água, né, pessoal? Vamos beber água. Bom, declaração de comparecimento fins de trabalho também. Olha, quem trabalha tem uma declaração aqui, linguagem. Jamais pressupor que as pessoas não sabem da sua realidade. Você chega no Coroadinho para fazer uma escuta, o tráfico de drogas graça lá as crianças todos os dias, o horizonte que elas têm pela frente é a violência. Aí você chega e dá uma palestra sobre a violência no Coroadinho. Porra, as pessoas já sabem daqui. Percebe? Então é importante isso, tá, pessoal?
E adequar a linguagem, né, pessoal? E apropriar-se de instrumentos jurídicos e políticos que, com uma linguagem mais efetiva, né, evitar o juridiquês, certo? A modulação da linguagem, isso é importante. A gente pode fazer uma discussão depois sobre pronomes de designação neutra, né, na escrita. Então, por exemplo, o X e o arroba na escrita, ele pode ter problemas de pessoas com dislexia. Você pode utilizar de outras formas. E eu estou pressupondo que, por exemplo, é interesse do Ministério Público utilizar uma linguagem neutra, uma linguagem inclusiva. Então, por exemplo, lembra o que eu comecei falando? Todos, todas e todes. Tem gente que não gosta, mas não está no padrão formal da língua. Mas a língua não se dá pela norma, mas pelo uso, né? Olá a todos, sejam bem-vindos. Você pode dizer olá a todos, ou sejam bem-vindas, ou bem-vindos, né? Isso aqui é importante. Então, os clientes marcaram, olha que coisa interessante, se tiver 10 pessoas numa sala e tiver 9 mulheres e um homem, a gente vai dizer eles, mesmo ela sendo maioria. Então, a gente pode pegar e usar outros termos, né? Bom, pessoal, ao invés de o grupo, incrível através de um maravilhoso, estudantes ao invés de alunos, certo? Escrita não ofensiva, evitar palavras como denegrir, de cor, inveja branca, terrorista, crente, macumbeiro, bicha, viado, sapatão, macho. Essa semana teve uma discussão lá no Congresso, né? A sua macheza. E aí o ministro da Justiça devolveu, o cara não esperava, né? A sua macheza e tal, com esse elemento de... Eu conheci as terminologias também, o nome social, identidade de gênero, normatividade sexual. Uma vez, eu trabalhava no Banco do Brasil, e uma pessoa trans chegou para ser atendida, e aí eu perguntei para ela o nome dela. E ela me entregou o registro dela, a certidão a identidade. E aí eu disse, mas como é o seu nome mesmo? E ela, não, tá aqui. Eu disse, não, como é o seu nome? Ela entendeu. E aí essa pessoa começou a chorar. Parecia uma coisa banal, mas fez uma enorme diferença para ela naquele atendimento ali. Tá? E se você tem dúvida, pergunta para a pessoa. Como é que você gostaria de ser chamado ou chamado? Né? Porque está todo mundo aprendendo, né, gente? Bom, propostas e desafios, eu acho que campanhas, premiações e incentivos para projetos inclusivos dentro da instituição. Imagina, por exemplo, se as promotorias distritais ganham prêmios pela acessibilidade e inclusão. Eu acho que os outros membros vão querer fazer também, né? Porque isso conta como critério de promoção e etc, né? Produção de materiais para circulação, datas alusivas, atenção. Isso aqui é muito importante. De repente, a gente pode programar uma audiência numa data alusiva, por exemplo, o Dia da Mulher. Dia do Orgulho LGBT, Dia do Orgulho Racial, etc. Parcerias, isso é muito importante, parcerias com a academia, com as demais instituições. Quando você tem uma equipe que é disciplinar, você apresenta interdisciplinar, ou interétnica, ou diversidade, você apresenta soluções melhores, marketing inclusivo, que eu falava ainda há pouco, e você tem resultados institucionais que são fundamentais. Acesso a oportunidades, produção de conteúdos diversos, qualidade na oferta dos serviços, diversificação das experiências institucionais, maior integração no ambiente de trabalho, mais integração com as pessoas, e era isso que eu queria falar para vocês, tá? Desculpem ter falado muito, mas esse é um tema que eu acho que é importante, ele pode ter outros desdobramentos, eu acho que é importante um processo de formação continuada, e eu queria terminar então com uma expressão, eu comecei falando de um Itan, de Oxalá e de Xangô, e termino com uma palavra em Yorubá, que significa modupé, significa obrigado, obrigada. Quero agradecer a todos e todas pela atenção, o espaço, me coloco à disposição e eu já ia falar. Queria passar para vocês algumas indicações, mas para quem da área do direito, de forma muito específica, eu queria indicar esse livro aqui, ó, Tratado de Direito Antidiscriminatório. É um livro do Adilson Moreira, tem produzido conteúdos muito interessantes. Tudo que eu falei, muitas das coisas que eu falei estão aqui. Categorias. Então, olha que coisa elegante se a doutora aqui utiliza numa petição um termo assim que ninguém sabe o que é. Sabe? Por exemplo, interrupting, mansplaining, racismo diagonal, racismo intergeracional. O que ela está falando? É elegante, né? Que mostra que você está estudando, que você se preparou. Esse aqui, então, eu queria circular esses materiais. Tem outros materiais também, né? O pequeno manual antirracista aqui é bem básico, eu queria recomendar. Eu quero me inserir na discussão racial. Tem manuais bem facinhos, que você lê até fazendo cocô no banheiro, naquele tempo que você tem livre, né? Aqui, ó. O Adilson tem um livro também muito bacana, Racismo Recreativo, essa categoria, né? Olha,
para quem gosta de hermenêutica jurídica, isso aqui é fundamental. Ensaio de hermenêutica, pensando como um negro. Ele fala da hermenêutica jurídica a partir da ótica de uma pessoa negra como ele. Bom, e tem outros temas, que assim, do jurista Silvio Almeida, né, ministro também, que são clássicos do Brasil. Esse aqui que saiu essa semana, da Lívia, sobre cotas. Esse aqui que é bem interessante, sobre intersecção. Essa coleção é toda boa, pessoal. Vou circular para vocês aí. Esse aqui, ó, discurso de ódio nas redes sociais, também é uma recente. Eu tenho todos. Esse aqui sobre colorismo, é um debate muito interessante que eu não vou fazer agora porque é muito complexo. E esse aqui sobre intolerância religiosa. Então, dê uma olhada, acho que é importante. E é isso. Depois eu queria aproveitar, Maia, te devolver a palavra, agradecendo, viu? E aí, eu sei que o tempo está curto, mas eu queria só que as pessoas pudessem falar desde o que elas viram nesse negócio aí. Fazendo relação... Na verdade, eu vou só devolver para vocês. Queria agradecer, Jorge, e para a gente fazer aquela fase mesmo de conversa, né, de diálogo que a gente tem feito. Coloco aqui a palavra à disposição, se alguém quiser falar. Pode ter uma chave aí, ó. Falando desde o que você viu. A partir do... O calendoscópio é muito bonito. O calendoscópio é muito bonito. Meu nome é Débora, eu sou assistente social, estou presidente do Conselho Municipal do Idoso, já numa fala que a gente tem aprofundado ao longo do tempo sobre a questão do idadismo, ageísmo e todas as outras questões também que são discriminatórias. A gente não se furta também a verificar dentro do próprio Ministério Público ainda alguns termos e algumas situações que para nós que trabalhamos dentro da política do idoso, somos pesquisadores também, a gente ainda se depara. Então, ainda na distrital do Guatraque, onde eu estou exercendo a minha função, a gente tem tido várias colocações sobre essas questões de funcionalidade, né? Nos chegam, às vezes, situações que é necessário que nós tenhamos fluxos de atendimento, sabe, Jorge? Quando a gente se depara com situações de uma pessoa que chega para ser atendida, dentro daquele contexto, não existe somente um contexto, como você falou, né? É a idade, é a intersexualidade, geracionalidade. E aí a proposta que eu fiz e faço e fiz na própria distrital onde eu estou, que a gente crie realmente fluxo e conheça a rede. Porque eu não posso só atender dentro da sua... só vendo o que ele veio dizer. Tem muita coisa que perpassa pela situação que é necessária. Ele chega com o contexto X e a história é bem outra, né? E também, aí eu vou reforçar muito uma coisa que eu falo e que você já deve ter visto eu falar bastante, nem todo idoso é bonzinho, nem todo negro é bonzinho, não é bonzinho, né? Então essa questão, eu não sou assistente social bonzinha, eu digo todo dia, quem já trabalhou comigo sabe, da nossa proposta de trabalho é assim. Se a gente olha, a gente analisa na imparcialidade do fato, levando a pessoa a pensar no seu processo, e aí aquela história que eu disse, não, eu conheço, tipo, o idoso está lá com uma criança ou uma mocinha e fica passando a mão. Você não é o vovô dela. A menina não é neta dele. Então, quando eu falei, é bem aqui que eu fico sempre. Então, não é 95% dos casos dos idosos que estão no sistema prisional é de estupro. Criança, particularmente neta ou vizinha. Criança com menos de 5, 7 anos. Então, são coisas que a gente precisa analisar numa ótica assistencialista. E eu peço a todas as distritais que a gente comece a pensar em forma de atendimento com fluxo. Para onde eu mando? Esse caso aqui remete a quem? Esse caso aqui remete a quem? E sem ficar no paternalismo, ele veio aqui por isso, mas ele é tão coitadinho. Não há coitadinhos. Há pessoas que precisam ser encaminhadas de uma forma serena e tranquila, mas profissional. Então, são casos que a gente sempre está se remetendo, pelo menos na promotoria. O meu promotor é o doutor Teomário, que é uma pessoa sensível, é uma pessoa que tem um estudo, inclusive, que a gente conversa sobre os fatos, né? Mas precisamos aprofundar redes, para que a gente não caia no processo de ou significar ou insignificar, ou dar invisibilidade àquele processo maior que é a cidadania.
Bom dia, bom dia. Meu nome é João, certo? Primeiro, parabenizar o professor pela explanação. Eu sou egresso da Universidade Federal do Maranhão, do curso de Direito. Já tive aula com o professor Jorge. E, assim, a contribuição que eu acho que é importante a gente trazer para o debate, porque eu vejo que aqui, dentro do auditório, a maioria das pessoas elas são do Ministério Público, certo? E, assim, lá na UFMA tem uma política, né, em termos de iniciação científica, que é muito importante porque a gente consegue desenvolver, né, determinadas pesquisas e leituras, por exemplo, essa do Adilson Moreira, Adilson Batista, né, que assim, são extremamente importantes para que a gente possa passar por esse processo de letramento, tá? E assim, o que eu acho que poderia ser assim, de extrema importância seria trazer esse debate para a população mesmo, né, da área do centro, da área do Taquibacanga, ou seja, qual for a área, justamente porque no momento que a gente consegue aproximar essa população, né, e trazer esse tipo de conhecimento, fazer com que ela se sinta parte, né, desse momento aqui, torna isso ainda mais singular. E assim, tem uma política na DPE, eu venho da DPE, né, estagiei lá, que é muito legal, que é sobre o desenvolvimento de pesquisa, né, e a explanação dessa pesquisa a nível da população, e normalmente populações carentes, né, populações que precisam, às vezes, ouvir esse tipo de debate que vem de pessoas que talvez não consigam se comunicar, né, com essas outras pessoas, que a gente, como estagiário, poderia também contribuir, certo? E assim, fica a minha sugestão para o Ministério Público, de a gente poder dar oportunidade, né, para todo mundo, mas assim, no lugar de estagiário, poder a gente se comunicar mais com essas pessoas, ainda mais de perto, através, por exemplo, dessas pesquisas. Eu mesmo já publiquei, né, nesse campo de pesquisa, e eu acredito que, não que isso vai fazer total ou a maior diferença, mas assim, eu sei que se eu pudesse não estar falando somente para o professor Jorge Cerejo, ou eu pudesse estar falando para pessoas que realmente tenham um impacto ainda maior, porque o professor, eu estou falando isso aqui, o professor já estuda, já lê sobre isso, já entende sobre isso, mas assim, se cada um de nós aqui tivesse mais essa proximidade, né, com essa população, tivesse mais eventos como esse, as audiências públicas já são uma iniciativa muito importante, mas assim, eu entendo que todo mundo aqui consegue contribuir, entende? Se a gente pudesse fazer esse tipo de eventos, mas mais com as populações, acho que a gente conseguiria impactar ainda mais de maneira positiva, principalmente a assuntos como esses. Obrigado. Com licença a todos, bom dia para vocês. Eu sou Juan Luca, sou estagiário voluntário aqui no Ministério Público, e acerca da discussão que o João trouxe sobre a perspectiva de internalização do conhecimento acerca das medidas socioafirmativas para a população, eu vejo como necessária a integração de todos os sistemas de instituição. Como todos os sistemas, não é apenas a justiça que cabe a entender e também analisar para mudarmos a forma de concepcionalidade da sociedade. Ou seja, bem aqui está tendo uma discussão no Ministério Público acerca do colorismo, acerca das questões raciais, também de preconceito contra gêneros, sexualidades. Mas o que acontece, por exemplo, em uma rede pública que acolhe pessoas? Vamos imaginar que eu, sendo da Distrital Centro, o que ocorre no Socorrão 1? Será que no Socorrão 1 há toda essa política de análise, essa política de, vamos dizer, preocupação social? Não é apenas o papel da justiça em si, no ramo do Estado, ocupar o papel de pensador como problematizador das questões que estão enraizadas na nossa sociedade, mas é um problema de toda a sociedade. Então não só pode ser uma medida afirmativa do poder estatal, não pode ser apenas no Estado, apenas no Ministério Público, tem que ser nas empresas, tem que ser também nas instituições particulares. Então é só na UFMA que é o lugar de falar sobre racismo, o lugar de colorismo? Não, é em toda a universidade. Então, por causa de todas essas questões que sejam ou não são debatidas apenas no ramo do ministério, no ramo público, temos que expandir essa discussão
essa, vamos dizer assim, educação, esse letramento, como o professor falou, para todos os ramos. Isso vai de acordo com medidas legislativas, medidas institucionais e também cidadania. Então, temos que estimular as pessoas a terem esse pensamento, não apenas porque estão lidando com a justiça, estão lidando com o público, mas em todos os lugares. Então, é importante ocorrer no Ministério Público, é importante ocorrer nos hospitais, nos postos de saúde, também, vamos dizer assim, nos CRAs, mas também em todo o lugar que lide com a sociedade, em todo lugar que lide com gente. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Na verdade, eu primeiro gostaria de parabenizar, né, o nosso palestrante, o doutor Jorge, reforçar uma coisa que foi dita na sua palestra, dentre várias maravilhosas, mas eu queria destacar uma em especial para que a gente saia daqui com isso bem na mente, que é o fato de que estamos todos aprendendo. Né? A gente vem de uma sociedade com diversos contextos discriminatórios, machismo, racismo, etc., e estamos todos aprendendo. O que, conforme falado pelo professor, não nos retira, digamos assim, uma responsabilidade por isso também. Né? Ou seja, não é o fato de termos nascido numa sociedade racista, machista, que justifica continuarmos a ser né, racista, machista. E eu queria primeiro narrar uma experiência pessoal nesse sentido, que foi um determinado constrangimento que eu passei nesse processo de aprendizado, né? E que realmente assim, esse constrangimento foi muito... Deu um estalo. Não, foi assim, uma mudança de paradigma, porque eu nunca mais errei. Eu errei lá e nunca mais errei. Isso tem mais ou menos uns 10 anos. Quem é de Imperatriz aqui conhece uma liderança lá da sociedade civil? Eu digo que conhece porque todo mundo que passa por Imperatriz conhece. É uma liderança da sociedade muito atuante e tal, que é Conceição Amorim. Antônio conhece, Eligiane também seguramente conhece. Quem pisou em Imperatriz conhece, né? E eu estava dando tinha recém-chegado e tal, um evento da minha promotoria, falei, estava bem cheio o auditório e tal. E depois da minha fala, ela me abordou e falou, nossa, estava legal, o evento estava cheio, não estava? Eu falei, estava. Porque eu tinha falado todos, né? Bom dia a todos. Estava cheio, não estava? Estava. Tinha um número razoável de mulheres. Tu reparou que tinha um número razoável de mulheres? Eu falei, reparei. E por que tu não cumprimentou? As cumprimentou? Né? Então, assim, de fato, eu nunca mais errei esse cumprimento. Né? No sentido de que eu aderi, dei razão a ela e a partir de então não cometi mais esse vacilo. Pois bem, gente, eu queria sair daqui fazer um convite às promotorias distritais, a partir da fala do Jorge e também da fala dos dois participantes que falaram aqui agora. Eu acho que a gente poderia, enquanto distrital, fazer uma espécie de atuação conjunta antirracista. Né? Eu acho que está na bandeira, está bem na pegada da distrital, ela nasceu para isso mesmo, para tentar promover direitos humanos e combater o racismo. Né? Então, eu inclusive coloco aqui a ideia para ser questionada mesmo, não é uma ideia pronta, não, acabou de nascer, na verdade. Eu estava pensando em começarmos uma abordagem a partir dos batalhões de polícia militar, BPMs. Ou seja, cada promotor distrital, o meu distrito, por exemplo, tem 2 BPMs, né, o 6º e o 43º. Então, talvez fosse o caso de fazermos eventos. Eu digo começar a partir da polícia, porque assim, toda instituição racismo institucional e toda instituição tem. Eu não acho que a polícia é mais vilã nesse aspecto do que seria, por exemplo, o Ministério Público, o Judiciário, etc. Mas eu acho que é um bom ponto de partida, né, para que a gente caminhe no sentido da gente quebrar estereótipos. Né? Então, e até mesmo evitar ou pelo menos amenizar a situação de criminalização por conta da raça. Então, eu queria que a gente pensasse junto, né, que saísse a ideia daqui, que a gente pensasse junto em fazer uma espécie de abordagem, inicialmente voltada à Polícia Militar, mas, obviamente, depois da Polícia Militar, para as demais instituições, uma espécie de programa antirracismo surgido
nas promotorias distritais e com certeza será exitoso. Claro que mudar a realidade é algo complexo, ainda mais algo cultural, é sempre complicado. Mas se é difícil, ficar de braços cruzados vai ser mais difícil ainda. Então, eu acho que um programa institucional do Ministério Público voltado especificamente a combater o racismo e partindo das distritais, eu acho que vai ser show de bola. Então, deixei a proposta para os colegas, para os servidores, para os estagiários, para a gente pensar junto, tá bom? Obrigado. Vou pensar, né? Agora, só uma parte, Maíra, do que o colega falava aqui. Começou não? Joaquim falava é o seguinte, é que eu esqueci de falar sobre isso. É que também a gente não pode esperar que a pessoa que a gente comete uma agressão em face dela tenha uma postura condescendente. Né? Então, você falou, a moça chegou e falou assim, por que você não falou todas? Né? Então, assim, aí você pode pensar, nossa, mas você foi muito agressiva, não sei o quê. Mas por que ela sofre violência todo dia? Por que eu vou esperar que ela tenha uma postura condescendente comigo? Eu vou ter pena dele, nossa, ele está aprendendo. Por favor, sabe? Então, é isso. Eu acho que se nesse processo de letramento a gente leva porrada, ele tem que ter humildade para saber, realmente, eu vou refletir, acho que é isso, refletir sobre... E não só, viu, Joaquim? Eu acho que tem coisas que a gente precisa refletir mesmo de forma não institucional, mas de forma individual, mesmo. Tenho pensado muito sobre isso. Quem é mulher aqui sabe do que eu estou falando. Como que a gente comete violências, assim, mesmo mediadas pelos nossos processos de sociabilidade, mas a gente acha que é a coisa mais natural do mundo. Por exemplo, de você chegar em casa, você homem chegar em casa, achar que é a mulher que tem que fazer a comida. Ou a mulher que tem que lavar a louça. Eu adoro minha esposa porque ela deixa a louça lá tudo jogada, se eu não for lavar também vai ficar do jeito que está, entendeu? Então é isso, entende? É uma mudança de postura que é também individual, porque também não se muda a postura institucional sem mudar uma cultura pessoal, né? Ou seja, essas microagressões também, né? Então, Jorge, falasse, eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Essa ajuda Vou ajudar na criação dos filhos, né? Exatamente. Pessoal, eu me chamo Nívia, eu sou servidora da Distrital do Centro e à medida que o professor ia falando, pontuando as situações, e vai passando um filme, pelo menos na minha cabeça vai passando um filme dos últimos tempos, das nossas experiências já com as distritais. E eu acho que a gente consegue, com pequenos gestos, aí são microgestos, que a gente também vai conseguindo mudar essa realidade. E eu acho que nós, como é uma experiência nova e é uma experiência que busca se aproximar da comunidade, né, que o nosso procurador sempre diz isso, as distritais vêm para aproximar. E a gente quer como se aproximar, né, e às vezes sem ser invasivo, sem ser agressivo, a gente tem que ter esse cuidado. E eu fui a todas as audiências e eu ficava observando, teve uma situação bem específica, aí a comunidade, o representante da entidade chegou e disse assim, olha como está a mesa, não tem um representante da comunidade, tinha autoridade de todas as cores e formatos e gestos, e aí ele disse assim, não me sinto representado nessa audiência. Errado ele não estava, né? Estava completamente certo. E aí aquilo me deixou assim, eu disse, poxa, nós estamos fazendo audiências públicas, são escutas sociais. E aí, só que ele falou depois, essa pessoa, eu acompanhei todo o processo, e aí ele teve a oportunidade de falar. Mas aquilo, naquele momento, me chamou a atenção. Poxa, nós estamos fazendo audiências públicas para a comunidade e não leva a comunidade. Então, são situações como essa. Todos nós das distritais, do promotor, os servidores do quadro, comissionados, estagiários, todos nós precisamos estar o tempo inteiro preparados para essa demanda, preparados para o atendimento, né? De toda forma, e acolher bem, receber bem e conseguir responder para a comunidade a essa demanda. Então, quando eu digo situações, eu vou contar, como o doutor contou uma experiência, a outra também, com relação à composição de mesas, a participar de atividades
eu acho que não só o representante da entidade, como a nossa comunidade é plural, mas se tem o homem, se tem mulher, se tem negro, se tiver indígena, se tiver o deficiente, o idoso, gente, todos precisam estar representados, homens e mulheres trans, né? Eu conto uma experiência muito pessoal, que eu fiz atendimento em uma promotoria que eu trabalhei há um tempo atrás, e eu fiz atendimento de uma mulher trans. E como era, na época, uma promotoria que estava passando, não seria a nossa sede, então não tínhamos um espaço adequado naquele momento para um atendimento mais reservado, e as pessoas costumavam passar pela sala. E essa mulher, ela chamou a atenção. E aí eu percebi um movimento maior na sala, os colegas entrando, curiosidade. Eu percebi, porque eu estava de frente para as pessoas que passavam, mas ela começou a perceber. Aí eu levantei e fui, disse, né, com muito cuidado para os colegas, a não ser que seja extremamente necessário, não entrem mais na sala. Porque estão atrapalhando o atendimento, né? Eles não perceberam quanto estava a curiosidade deles, estava atrapalhando o atendimento. É uma violência que eu precisei levantar e dizer, por favor, a não ser que seja algo extremamente necessário, não entre mais na sala. E eu também sinto, às vezes, essa violência no trabalho, às vezes com os colegas, porque alguns dizem assim, tu és muito... Eu sou agressiva em determinados momentos, principalmente com relação às mulheres. Incisiva. Incisiva. Aí você é uma veia defensora das mulheres fracas e oprimidas. Mas eu sou... Então, mas eu não gosto, entendeu? Às vezes eu sou agressiva, mas eu não gosto de me ver como alguém que é agressiva precisando fazer a defesa. Acho que toda mulher tem que se posicionar assim, né? Eu não tenho que ser aquela que sou destacada para essa tarefa, porque isso tem que ser uma tarefa de todas e de todos, tá? Obrigada. Parece que tinha chegado um alienígena ali, né, na sala da nave espacial. Bom dia, gente. Eu sou a Alice, eu sou aluna do professor Jorge. Eu quero agradecer as palavras dele, é sempre muito gratificante ouvir o senhor. E uma questão minha pessoal que eu fiquei em dúvida quando a gente fala de microagressões. Eu não sei se isso acontece em outros lugares, mas eu sei que a nível do Brasil as relações de racismo são muito veladas por relações de afeto. E eu não consigo entender por que isso acontece aqui, em comparação, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma agressão mais direta. Então, aqui no Brasil você fica a empregada doméstica, mas o que tem? Da família, a gente faz dessa forma com ela. Tem esse maior entendimento, que é uma deficiência minha, que pode ser a dúvida de outras pessoas aqui também. Márcia. Dá para responder logo? Pode. Excelente pergunta, Alice. É muito bacana a sua pergunta. Para quem quiser aprofundar um pouco dessas discussões, a Lilia Schwartz, o Florestan Fernandes falam disso também. Durante muito tempo, o pensamento social brasileiro tentou se ocupar disso. Por que nós temos esse jeitinho, né? Roberto da Mata falava isso, etc. De onde que vem isso, né? Mas a sua pergunta é muito interessante, porque nos nossos cursos de relações étnico-raciais a gente mostra isso. O racismo ele tem várias origens, inclusive uma origem que foi apropriada pelo cristianismo na Idade Média, que foi a redenção de Cã, a maldição de Cã. Isso é uma forma de explicação, etc. Beleza. Mas no Brasil, o racismo ele se dá como decorrência dos processos de colonização, sem dúvida. Mas, diferentemente de outros lugares, como os Estados Unidos da América, que implementaram no século XX leis do Jim Crow, por exemplo, leis de segregação racial, os white and colored. Se você assistir filmes, como é aquele filme que ganhou até o Oscar? O cara que era o músico, e o motorista dele era branco, e ele tinha que ficar no hotel do fundo, e o motorista era passado como Green Book, né? Outros filmes também excelentes. O próprio filme do Ray, que eu gosto muito de filme do Ray Charles, mostra isso. O Ray Charles era um grande músico, às vezes no regime de segregação racial dos Estados Unidos, né? Teve vários casos, né? Então, casos paradigmáticos, né? O Linda Brown,
Roe versus Wade. Então, vários... o Roe versus Wade é de aborto, né? De aborto. Mas tem vários casos lá nos Estados Unidos. Então, mas lá teve uma política oficial de alguns estados de discriminação racial. Então, lá foi mais direto. Na África do Sul teve o regime do apartheid também, né? que foi uma forma de discriminação direta. O Brasil não. O Brasil passou 300 anos de escravidão e depois, quando acabou a escravidão, além de não fazer nenhuma política de reparação, de justiça de transição em relação à escravidão, se condicionou essa ideia de que, como aqui não teve um processo de racismo de Estado oficial, aqui a escravidão, o racismo seria mais benigno, né? Ou as discriminações raciais teriam sido menos agressivas, como em lugares onde ela foi instalada de forma oficial do Estado. Mas aí que é o grande pulo do gato. É que isso criou, Florestan fala isso, outros autores também, uma espécie de racismo no Brasil que se dá pelo preconceito de ter preconceito. Ou seja, todos em maior ou menor grau são racistas, o Estado comete o racismo não de forma oficial, mas ele introjetado nos mecanismos do Estado e nas interdições que os agentes do Estado fazem de forma oficiosa. Então isso gera para a gente uma perspectiva que é a seguinte: bom, como então aqui não teve, e por isso que muita gente diz, aqui não tem racismo, né? Aqui no Brasil o racismo não é como lá nos Estados Unidos, não é como na África do Sul, etc. Mas talvez a forma de racismo implementada no Brasil seja uma tecnologia que é muito mais uma tecnologia social, né? Uma engenharia social muito mais subreptícia, muito mais incisiva, muito mais persuasiva do que essa forma de discriminação direta, ofensiva. Então, tem várias explicações para isso, mas uma das explicações para considerar é porque no Brasil não teve uma forma de racismo oficial, né? Como foi nos Estados Unidos e como foi na África do Sul. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tem mais uma para a gente se caminhar. Bom dia, professor. Eu sou assessora da promotoria distrital da zona rural. E assim como a Nívia falou, durante toda a explicação do senhor, eu fui pegando alguns elementos, né? Tanto de coisas que nós já fizemos, como de outras ações que nós podemos adotar. E eu achei muito interessante que em quase todos os encontros é muito abordada a questão da vestimenta, da escolha de elementos visuais, porque isso realmente aproxima muito a comunidade do Ministério Público. Quando nós fomos realizar a audiência pública da zona rural, nós realizamos no espaço, né, do Bumba Meu Boi de Maracanã. E a gente depois percebeu que isso foi uma escolha muito acertada, porque realmente parece que as pessoas lá da comunidade, elas tinham uma identificação muito grande, elas se sentiam mais à vontade para poder, né, realmente falar suas demandas e chegar até nós que somos representantes do MP. A última vez que nós recebemos pessoas na promotoria para fazer elogios em relação a isso foi hoje. Uma conselheira tutelar veio trazer outras demandas e em relação à audiência, ela novamente abordou essa questão de que a comunidade recebeu muito bem a audiência, né? Então, realmente, nós temos que ficar atentos, né, assim, a esses detalhes, essas questões visuais, porque pode ser para a gente que está aqui tanto tempo, né, no MP, internalizado aqui nas questões mais práticas, a gente não entenda o tanto que essas questões elas fazem diferença e impacto para quem realmente está chegando para fazer um atendimento. Hoje eu estava observando que eu era estagiária do MP e hoje assessora, né, como as coisas elas estão caminhando para um lado melhor. Na época que eu era estagiária, era impossível eu ver, né, eu como estagiária, outros colegas usando tênis para trabalhar. E hoje a gente consegue ver que realmente o MP está adquirindo uma cara nova. E isso faz com que realmente a população ela se sinta mais, né, acolhida. Tanto pela presença de mais pessoas negras que anos atrás a gente não via enquanto estagiários, né? Tudo isso, né, como o senhor falou, de trazer realmente uma pluralidade nas promotorias, isso faz com que a gente consiga atuar de uma forma melhor, porque são opiniões, né, de segmentos diferentes, assim dizendo, né, que tem prioridades e tem experiências mais variadas, quanto também para a população que está vindo buscar esse atendimento.
achei muito interessante também, queria parabenizar a sua fala, porque foi de uma forma assim, muito prática, muito objetiva, né? Que tirou um pouco assim, aquele lado de sempre se colocar numa hierarquia de quem está ensinando palavras difíceis. Utilizou palavras, né, de uma forma assim, muito clara. Eu achei legal as palavras particularmente, parece que a gente está sentado numa mesa de bar e está tendo uma troca realmente assim, de experiências. Então eu achei muito interessante, eu queria parabenizar realmente a forma como todo esse espaço aqui. A gente já vem aqui em alguns encontros, né, e é sempre de muito proveito para todos. Vou convidar a doutora Ana Luísa para fazer o fechamento aqui junto com o Jorge e deixar também meus agradecimentos, como eu já disse no início, Jorge é um grande amigo, assim, eu estava muito ansiosa para que ele viesse, porque eu tinha certeza que ia ser esse o resultado. Doutora Ana. A escola, depois desse diálogo maravilhoso, né, porque nós tivemos a parte expositiva, mas que foi totalmente dialogada, né? E a contribuição que todos deram aqui, a escola só se sente mais feliz de promover, né, em parceria com as promotorias distritais, e é nossa intenção de continuar, é um programa continuado, né, e outras oportunidades virão para esse debate, um debate que vai para a prática, né? É uma, digamos assim, aqui é uma ação pensada, né, para chegarmos digamos assim, um aperfeiçoamento, um aprimoramento do atendimento do Ministério Público para melhor servir a sociedade. Então, agradecemos a todos vocês. Quero chamar aqui o nosso professor Antônio Coelho aqui, também o doutor Joaquim, para esse encerramento. Vamos fazer uma foto, né, para incluir todo mundo aqui, fazer uma selfie. Né? E aí, agora eu passo para Maria. Então, já podemos. Então, precisa da palavra semiótica aqui, né? Precisa da que está encerrado. Mas não tanto, porque ainda temos a foto. Eu vou passar ainda para o professor. Não, eu queria mais uma vez. E só mais queria também agradecer a você pela brilhante palestra, né? E fica o convite para outros retornos aqui. Reiterados, tá bom? Obrigado. Bom, gente, eu queria mesmo era agradecer a oportunidade, dizer que para mim é uma felicidade muito grande falar sobre isso, falar de forma bem objetiva, bem prática mesmo, porque, assim, eu acho que há muita teoria, há muita teorização sobre isso, mas a nossa função da academia é justamente essa, fazer essas mediações e possibilitar que essas mediações se transformem em ações práticas, objetivas, concretas, efetivas. É isso que é importante, é isso que muda a sociedade, né? Então, eu me coloco à disposição do Ministério Público para colaborar também na operacionalização desses processos de letramento intrainstitucional, desenvolve pesquisas nesse campo, né? Então eu acho que tenho visto que a sociedade brasileira tem avançado também nesse nível institucional. Isso é fundamental e já não era sem tempo que a sociedade brasileira já pudesse travar esses diálogos mais aprofundados, né? As coisas mudaram, está dado. Então é isso, a gente tem que correr para acompanhar as dinâmicas do nosso tempo. E agradecer mais uma vez e termino sempre fazendo uma referência, né, nas nossas interlocuções à arte, à poesia, a essa engrenagem secreta do cotidiano. E me ocorreu uma coisa bem interessante agora, com a qual eu gostaria de terminar. O passarinho soprou aqui, que foi um poema de Vinícius de Moraes, que ele diz assim, chama Poética, né? A professora também tem da academia, assim, né? De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte contra quem vivo, do sul cativo, este é o meu norte. Outros que contem passo por passo. Morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando. Parafraseando ele, o nosso tempo é quando, e o nosso tempo é agora. Muito obrigado.